Olá, o meu nome é Pedro Costa Monteiro e este é o podcast do Aligner Coaching. Bem-vindos ao episódio 8, hoje como prometido, com o tema Alinhadores em Crianças. Bem, a procura de alinhadores por crianças é cada vez maior, são cada vez mais também os ortodontistas a investir nesta área. O que é interessantíssimo perceber é o porquê e porque é que há tanta polémica em torno desta matéria. O que é que me encanta nos alinhadores em crianças? E porque é que eu defendo que nós devemos atuar o mais cedo possível e que os resultados são absolutamente incríveis? Eu comecei a utilizar alinhadores em crianças em 2018, em julho de 2018. E desde essa altura eu percebi que a abordagem, ao ser feita por um alinhador, em vez de, por exemplo, um aparelho removível, como nós usávamos antigamente, com o céu da boca, ou, por exemplo, quando utilizávamos os famosos disjuntores, que também ocupavam o céu da boca, por exemplo, um disjuntor tipo Irax, percebemos que toda a parte funcional fica alterada. Então pensem comigo, se vocês utilizarem, por exemplo, um disjuntor e pretenderem abrir 6 mm o parafuso e a respectiva sutura maxilar, a língua nunca conseguirá exercer a sua função normal durante o período em que estamos a utilizar o disjuntor, porque o parafuso interpõe-se entre a língua e o palato e, portanto, ela não vai poder ser estimulada, treinada, muitas vezes com a ajuda de terapeutas da fala, para conseguir a colocação da língua num determinado local. Se nós transpusermos esta situação para os alinhadores, nós temos um objeto que cobre apenas as superfícies dentárias, deixando todo o palato exposto e, portanto, permitindo que a língua possa cumprir a sua função e utilizar este espaço que é tão importante. As empresas de alinhadores aperceberam-se desta situação e têm vindo a investir, todas elas, na criação de aparelhos para crianças. Então o que é que nós temos ao dia de hoje, 2023, já disponível no mercado? Temos alinhadores de várias marcas em que são possíveis já utilizar em dentição de leite. Temos alinhadores para dentição mista e depois temos acessórios ligados ao alinhador que nos podem permitir, por exemplo, dispositivos de avanço mandibular. Estou-me a lembrar, por exemplo, no caso da Invisalign First, com dispositivo de avanço mandibular, as famosas Wings. O que é que elas nos permitem? Permitem, desde um momento muito precoce, realizar um estímulo funcional ao avanço mandibular. E, portanto, vamos falar aqui de um caso muito concreto. As nossas famosas classes 2, tão típicas na população portuguesa, com retrusão mandibular. E, muitas vezes associada a isto, uma respiração bucal, uma via aérea posterior muito restrita. E se nós, numa idade precoce, 7, 8, 9 anos, muito antes do pico de crescimento pubertário, estimularmos este avanço da mandíbula, obrigarmos a mandíbula funcionalmente a fechar numa posição mais anterior, nós vamos permitir que a via aérea posterior aumente, obviamente, e que a criança possa respirar pelo nariz. E, portanto, não vale a pena entrarmos aqui nas discussões sobre crescimento mandibular, porque é unânime que o pico de crescimento não é nestas idades, é mais tarde, mas eu prefiro uma criança a ser estimulada aos 8, 9 anos para avançar a mandíbula e para respirar pelo nariz, do que ter que aguardar até aos 12, 13, 14 anos e ter um respirador bucal, dolicofacial, com todas as anomalias associadas a este problema. Quando falamos dos problemas transversais, obviamente existem limites, nós estamos a falar de expansões dentoalveolares, mas vamos mais uma vez aqui falar da Invisalign. Temos já ao dia de hoje lançado no mercado um dispositivo de expansão do maxilar superior, a expansão esquelética. Ainda não está disponível na Europa, está a ser testado nomeadamente nos Estados Unidos, foi apresentado pela Sandatai e, ao que parece, com resultados muito promissores. Portanto, se calhar está a chegar o momento em que, inclusive com os alinhadores, vai ser possível
alguma intervenção esquelética. Falando em intervenções ainda mais precoces, já é possível e encontramos marcas, por exemplo, como a Angel Aligner, que já tem alinhadores para crianças dos 3 aos 5 anos, com acessórios de posicionamento lingual. Por exemplo, também com as famosas espículas que evitam o mau posicionamento da língua. Portanto, há um caminho que tem vindo a ser percorrido pelas diferentes marcas de alinhadores no sentido de investir ao máximo nos pacientes em crescimento e em intervenções em idades muito precoces. Também é interessante olhar para o passado e ver o que nós fazíamos com a aparatologia fixa, por exemplo, nomeadamente colocando meios brackets, pequenos brackets em dentes de leite e conseguindo fazer expansões totais da arcada. Hoje isso é muito mais fácil, feito com alinhadores transparentes que, ao cobrirem o dente nas 3 dimensões, conseguem movimentos em corpo mais previsíveis. Ao serem feitos por computador, os attachments, conseguimos fazer attachments com dimensões exatas para cada coroa e já não dependemos tanto do tamanho da coroa clínica para conseguir uma boa expansão. E, portanto, as expansões dentoalveolares tornaram-se muito mais simples quando realizadas por alinhadores dentários. Eu gosto sempre de levantar algumas questões que podem gerar alguma polémica e a que mais me fazem sobre este tema é: e como é que estamos a nível de compliance? Como é que as crianças reagem? Elas usam? Não usam? E eu aqui vou-vos dar a minha experiência, e vale o que vale, porque é simplesmente uma experiência clínica. Mas se nós falarmos de crianças entre os 6 e os 12 anos, eu tenho muitos casos que tratei com Invisalign First e que consegui taxas de utilização do aparelho na ordem dos 95%. Portanto, a percentagem de crianças que não faz tratamento, que não utiliza os alinhadores, que remove os alinhadores, é efetivamente muito baixa. Também o facto de termos attachments em todos os dentes e de permitirmos um bom ajuste, um bom fitting do alinhador, torna-o confortável e torna-o mais difícil de remover. E, portanto, comparado com um aparelho, por exemplo, uma placa Dalley, a taxa de utilização é maior porque o conforto também é bastante maior. Quando falamos ainda dentro dos pacientes em crescimento, pacientes mais próximos do pico de crescimento pubertário, pacientes teenagers, aqui os números não são tão bons, portanto a taxa de utilização reduz-se, porque, como é normal, temos uma criança ou um teenager sempre mais rebelde e que já não temos o controle total dos pais e que muitas vezes no tempo de escola acaba por remover os alinhadores e reduzir, obviamente, a eficiência do tratamento. Portanto, é importante na seleção do paciente percebermos se temos um paciente que colabora ou não e também, obviamente, desenvolver estratégias que nos permitam que eles colaborem mais. Ainda dentro deste tema dos alinhadores em crianças, também lançar-vos aqui um desafio que é o combinar de técnicas auxiliares com aparelhos tipo alinhador dentário. É possível ao dia de hoje, e eu já fiz alguns casos, a utilização de máscaras faciais em combinação com alinhador. E, portanto, nós conseguimos simultaneamente ter forças ortopédicas combinadas com forças ortodônticas. Já há no mercado vários alinhadores que dispõem de botões incorporados e esta tecnologia permite-nos mais facilmente combinar a máscara facial diretamente com o alinhador. Também outras técnicas auxiliares, por exemplo, os aparelhos tipo Carrier Motion, permitem fazer uma combinação entre uma força funcional e uma força ortodôntica, com resultados também surpreendentes. E nunca esquecendo que mesmo em crianças é possível a utilização de microimplantes quando isso é estritamente necessário. Obviamente não é uma primeira opção, mas já existem alguns casos documentados em que se fez esta combinação. Para terminar, dar-vos um último exemplo que o famoso MARP tanto está na moda e que consegue efetivamente resultados incríveis com expansões altamente previsíveis dento-esqueléticas, pode ser também combinado com alinhadores e, portanto, podemos fazer em simultâneo alinhador dentário e MARP e aqui conseguir correções de problemas transversais mais graves e evitar no futuro
nestas crianças o recurso à cirurgia. Os resultados, tanto nas classes 2 como nas classes 3 com alinhadores, para mim têm sido muito animadores e, portanto, se nós conseguirmos algum tipo de prevenção no que se refere a cirurgia, será sempre uma mais-valia para os nossos pacientes. Então, antes de terminar, convidar-vos a assistir o episódio 9 daqui a 15 dias e, como sempre, responder às 2 perguntas que me deixaram e que eu acho que são realmente bastante interessantes. Uma delas tem a ver com a periodicidade da mudança de alinhadores em crianças. Se é igual a utilização em crianças e em adultos. E eu vou-vos dizer que não. Em crianças, habitualmente, o meu protocolo é de 5 dias. 5 dias são mais que suficientes para atingirmos o movimento pretendido e ter alguma estabilidade para poder passar para o alinhador seguinte. Portanto, protocolo, 5 dias. A segunda pergunta que me fizeram sobre a utilização de alinhadores em crianças é, em termos de attachments, o que é que eu recomendo? E também é interessante porque vocês sabem que em adultos eu praticamente só utilizo attachments convencionais. Eu não gosto de utilizar attachments otimizados. Já nas crianças a minha opção é exatamente a contrária. O facto de o sistema informático poder gerar um attachment com o melhor tamanho ou com o tamanho ideal para determinada coroa clínica torna tudo isto mais previsível. E no caso das crianças, os attachments têm apenas uma função de fitting, de segurar o alinhador, é isso que eu quero. Nós estamos a falar essencialmente de movimentos de expansão e de pequenas rotações. Portanto, os attachments otimizados aqui sim funcionam bastante melhor, é o meu conselho, confiem nos otimizados. Então, obrigado a todos que nos ouviram, espero que vocês no episódio 9 e deixem os vossos comentários e enviem as vossas perguntas que são sempre bem-vindas.